Alô, alô, muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music para o nosso 15º episódio do PodChef, o podcast. Gente, por favor, nos acompanhe, nos siga nas redes. Estamos aí com @podchef no YouTube e @podchefOficial no Instagram. E eu aqui sempre ao lado do meu companheiro e amigo, parceiro Aurélio. Muito obrigado, seu Aurélio. Bonita camisa, Aurélio. Bonita camisa, hein, Rony? Caraca, eu tô mais bonito na foto, não sei porquê. Bicho, a gente tá evoluindo, né? E esse óculos aí, hein? Brincadeira, hein? Rapaz, o cara tá estiloso demais. Você sabe que mano. essa camisa aqui é porque as nossas esposas ficam reclamando que a gente tá repetindo roupa. Então a gente, vamos fazer um uniforme. Atenção. Rony, satisfação de novo estar aqui. Mais um episódio. A luta continua, companheiro. Sempre. Firme, entendeu? Esperando que você se inscreva, né? Que marque lá a sinetinha, que nos acompanhe, fazendo esse projeto aqui que fala muito de cultura, mas também falamos de outros assuntos, né? Um espaço para a gente trazer os nossos amigos, né? Que fazem arte aqui, ou que são... Sobrevivem e vivem. Ou que são empreendedores, né? A gente tem alguma surpresa aí, vamos tratar de outros assuntos em breve, mas, né, com aquele foco na cultura, como não poderia deixar de ser, a gente só traz gente aqui de garbo e elegância, Rapaz, hoje eu tô até... Vou falar pro seu. Tá ficando difícil. Eu tô me sentindo cada vez... Ficando complicado, tá Os ficando caras complicado. sabem de tudo. O cara é músico, né? É intérprete, compositor, autor, dramaturgo, Palhaço. Palhaço. Quem é ele? Tonho Costa! Tonho Costa, menino! Satisfação, Tonho. Bem-vindo Satisfação sempre. total, gente. Coisa linda. Tonho, é um prazer ter você aqui, né? Nesse espaço que é nosso, né? Para você poder contar para quem não conhece o Tonho Costa ainda, né? Seguir ele nas redes, a sua rede. @Costa! Peraí que o assessor dele vai falar. @Costa-Tonho. Isso aí. Tá bom? O cara que não sabe o próprio link da rede social fala muito sobre sua carreira. Na verdade é que o cara tem uma produção muito boa. Ele nem esquenta a cabeça com isso. Qual que é o seu endereço? O pessoal vai passar pra você. A produção entra em contato. É uma boa. Você sabe que em tempos de telefone, agenda, essas coisas, ninguém lembra mais o número de ninguém, né? Ninguém Hoje você só clica lá no nomezinho. Eu mesmo não sei o meu telefone. Nossa. Até pra chegar aqui foi fácil. Eu falei, não sei, sabe onde é? Eu falei, sei. Pronto. Colocou no mapa lá, 3 minutos lá de casa, fofura, cheguei. Tudo chegando. tranquilo. Pra gente começar, todo mundo, a gente vai apresentar o Tonho e a gente queria saber, Tonho, que você falasse pra nós um pouco antes de você chegar a essa carreira de músico. Não chegar aqui hoje. Não, chegar aqui a gente já sabe que ele usou as redes sociais. Mas como foi chegar a essa carreira tua? Antes disso, o que você fazia? Como que é a história do senhor Antônio? De onde vem Tonho De Costa? onde você vive, menino? O que come? Olha, Como que gente. vive? Como vive? Se reproduz? A questão não é nem como se reproduz. Se reproduz, né? Gente, obrigado pelo convite. O número 15 é um número cabalístico. Eu não sei o que significa. Mas deve ser bom pra caramba. Que alegria, pô. Que legal. Que legal. Que legal estar aqui com vocês. E antes de mais nada, vida longa ao PodChef. Isso é uma barata. Como que eu comecei na coisa da música, da arte? A gente nunca sabe falar. Eu sei a hora que eu saí da contabilidade. Contador? Né? Eu lembro da hora que eu saí da contabilidade, assim. Eu acho que na formação lá da minha família, lá, a gente nunca tinha essa coisa de o que você vai ser quando crescer, né? Era muito aquela coisa, onde você está trabalhando? Você está trabalhando com o que agora? Né? Você tem que trabalhar, e tinha que trabalhar. E eu lembro que, num dado momento, quando a gente era criança, assim, ou você era office boy, ou você era pacoteiro, né? Era mais ou menos... Ou os dois, né? Dupla jornada.
menos por aí. E aí eu tava fazendo um curso de auxiliar de escritório no Senac, cara. Pô, eu fiz esse curso. Você fez? Fiz esse curso. Ali na Raposo Tavares. Não, eu fiz no Senac aqui em Biporã. É mesmo? Aqui em Biporã. Olha só, cara. Eu fiz lá na Raposo Tavares ali com a... Fazia tudo, sabia fazer balancete, contratação, demissão. Era um curso bom. Rapaz, vocês são Bom, antigos. não Eu não bom, fiz esse curso aí, não. Ah, qual que você fez? Telex. Pra trabalhar no banco. Como é que era aquele que fazia por livrinho? Não, lá? gente, não. É Instituto Universal Isso, Brasileiro. Escolas associadas, essa coisa toda. E aí eu já tinha... exato. Aí eu comecei a fazer esse trabalho, esse estudo lá no Senac. Já tinha trabalhado já em várias empresas, né? Tipo máquina de arroz. várias instituições. Você é de Londrina? Londrina. Aí daqui a pouco eu tava fazendo um curso de datilografia. Graduando. Já. Aí entrei no Senac e fiz auxiliar de escritório e datilografia. Então eu tenho 2 graduações em datilografia. Cara, Digita bem, tem que digitar bem. Ele levou, não, ele cara, levou, outro cara. Ele nível, levou, né? ele Então eu levou sou a bom régua. pra caramba. Se tem uma coisa que eu sou bom, é datilógrafo. Assim, Usa ainda ou não? não. Eu quero uma maquininha porque, cara, eu acho massa. cara, Eu acho eu legal. não Uma acho que- Hamilton. acho que Eu tenho trabalhei muito com uma espécie de uma tendinite, assim, né? Por causa do computador. Mas quando você era criança, não tocava nada. Não. Aí, quando foi uns 15 anos, aí eu comecei a estudar violão. Apareceu um violão lá com minha irmã, foi entrar no grupo de jovens, pagou uma aula, Não pagou foi. 2 e não foi na segunda. E na segunda paguei. Eu peguei o violão, ó, tem uma aula paga, pega lá. Eu peguei e não larguei. Fazia lá os meus negócios, aí fui trabalhar no escritório. Não, peraí. Depois aí fiz continuei, né, Na na arte profissão. administrativa. E dali a pouco eu fui parar. Eu entrei lá estudei no Champagnat, fazendo. O segundo grau era técnico, né? Era técnico em contabilidade, cara. Aí, Isso mesmo. aí pintou um lance de ir pro CIE. Aí eu fui parar lá no IAPAR. Nossa. Fui ser estagiário do IAPAR, cara. Saudoso IAPAR, Sim, a né? par, né? Bom, Pô, criou muita gente ali. hein? pô, pra caramba. Gente boa pra sensacional. caramba. E aí foi legal. Aí eu cheguei no IAPAR, foi muito bom, né, cara? E como eu já tava nessa coisa de administração ali no escritório, eu falei, vou fazer administração na faculdade, né? Vou prestar vestibular de administração. Aí eu lembro que eu cheguei no IAPAR pra fazer olha a convicção, né, do cara, né? Cheguei lá no IAPAR pra fazer a entrevista. Aí me chamaram lá, entrei, o cara falou assim, rapaz, você tá fazendo o quê? Eu tô fazendo o 3º ano no Champagnat. Vou fazer vestibular agora. E você vai fazer faculdade do quê? Eu vou fazer administração. Por que você não faz contábeis? Tá bom. Você era um cara de opinião formada. Você é mesmo? Os dois é o mesmo, né? É a mesma coisa. Cara, eu fui lá e fiz contábeis. Mas você sabe que tem uma lenda, né, que os contadores dizem, né, quem é formado em ciências contábeis, é que o contador faz o que o administrador faz também, mas o administrador não faz o que o contador faz. Depois eu me formei em administração. Eu fiz 3 anos de contábeis, aí saí por causa da música. Mas depois de muito tempo eu fiz administração também. Mas sim, cara, a contabilidade ela tem uma função e a administração tem outra, né? São coisas. Não que a contabilidade não possa fazer isso, mas a administração ela tem essa coisa de uma ação, né? A contabilidade é trabalhar com a informação, levantar, apurar dado, sabe? Essa Partida coisa dobrada e tudo mais. assim. Cara, tudo. Tudo a ver com a música. Tudo, porque a música é só informação, né? Cara, aí nessa brincadeira de estar lá trabalhando nessa área administrativa, eu era católico, um dos grandes nomes do catolicismo local. Era referência.
eu era catequista, e aí, como eu já estava estudando um pouco de violão, eu resolvi montar um coralzinho, um coral infantil, e comecei a dar aula ali pra criançada. E nessa de querer dar aula, fui estudando mais e tal. E fiz umas composições sacras, né? Compunha pra missa, né? Então, eu acho que não, agora vai ter missa do tempo comum. Ia lá e compunha a entrada, perdão, salmo, depois Fazia. Cara, missa inteira, o ofertório, comunhão. Acho que eu tenho umas 3 missas assim. Que Atenção, tá próximo projeto, gente. Ó. E aí, mas a faculdade, aí na contabilidade eu fui gerenciar um escritório de contabilidade, assim, e brincando com a música e tocando tal, e tal. Aí a tal da contabilidade foi cansando, assim, sabe? Foi cansando bastante. É que um é repetitivo e o outro é ilustrativo. Cara, né? O outro e a música foi berrando, foi Te puxando. foi trazendinho, sabe? Até que um dia eu fiz uma música que não era da igreja. Era uma música, como diria, secular. Secular. Aí começou tudo. Música do mundo. E era uma música chamada Couro de Boi. Couro de boi, sei lá, uma pá de carne seca. Olha isso. Conhece, aqui conhece. Ô, louco, filho. É isso, cara. Aí Fantástico. eu fiz essa música. Fitinha cassete, moço. E aí eu falei, cara, eu acho que tem caldo aqui. E aí eu fui, até que um dia eu pedi a conta no escritório, tranquei a faculdade. E agora lascou. Aí ele foi entender o que era fazer conta. Até então ele não sabia. É que na contabilidade você faz conta com o patrimônio do outro, né? Você controla a Hacienda, né? A fazenda, você vai... Não, vamos aqui, ó, me passa os teus dados. Né? Agora é do teu. E a minha? Cadê o meu dado, né? Mas foi, cara. E aí começou. Então, teve essa iniciação ali na igreja, mas o meu avô era embaixador de Folia de Reis, né? Meu pai tocava um pouquinho, o meu avô Varisto, o vô Dito tocava. Então, as rodas de rango lá em casa, saída de comida lá em casa, sempre tinha essa música. 25 de dezembro, Isso. quando o galo deu isso aí, sinal. cara. Era fabuloso. Você sabe que eu já tive esses insights que a gente tem. Assim, um dia eu falei, vou escrever um projeto de cultura pra gente resgatar essa questão da Folia de Reis. Uhum. Entendeu? Fazer uma coisa, chamar pessoas, né, que participam, mas tentar não mudar, né, mas assim tentar trazer ela mais próxima, porque assim aquela coisa da cultura, né? Nossos pais, nossos avós conheciam essa tradição, mas a juventude hoje nem sabe o que é, muitos não sabem. Então assim, como fazer algo para resgatar, manter viva a tradição e trazer mais pessoas para isso, né? Um negócio, porque eu já vi algumas folias de reis que às vezes o cara que tocava era ruinzinho no violão, era desafinado, mas isso fazia parte. Mas isso é a folia. Essa é a né? folia, Isso fazia parte, o contexto inteiro do ali, processo, entendeu? Então, assim, aquele canto meio chorou, Sim. né? Então, eu já tive essa ideia, assim, tá lá guardado, como alguns projetos meus Sim. estão lá, tudo em stand-by há um bom tempo, né, mufando lá. E vai voltar daqui uns dias, né? Daqui uns dias esse negócio vai te incomodar de novo, a gaveta tá... Como eu não sou músico, como eu não sou da música, eu sou do teatro, assim, não que não possa, né? Tenho Sim. vontade de cantar e tudo. Mas, assim, buscar pessoas, né, que tem, ó, pronto, ó, aquela história. Vamos fazer alguma coisa junto. Mas ela é interessante que no trabalho dele tem muito isso, essa vivência dessa raiz mesmo, né? Sim. Que é fabuloso. Isso daí é um resgate histórico, né? Ele tá dentro de você, pertence à sua memória emotiva, pertence ao seu crescimento musical que já construía dentro dessa Sim. roda ali.
Isso É muito bom quando você vive, eu vivi aquilo de fato, né? Então eu tava ali, né? E o meu avô era um contador de história sensacional, né, cara? Pô, mineiraço. Todo mundo era mineiro, tanto o pai do meu pai como o pai da minha mãe, tanto o vô Dito quanto o vô Varisto. A gente tinha muito mais contato com o vô Varisto, que ele ia mais em casa, assim, sabe? E ele contava história pra caramba, né? Só que eu era um dos netos que mais ficava vendo ele contar história, né? Porque você era muito atencioso? Não, porque eu tava desempregado. eu não tava conseguindo. Eu não tava arrumando emprego. Meus irmãos já trabalhavam, né? E eu ficava em casa. Não, mas eu ficava vendo lá e eu gostava mesmo de ver o vô tocar. Cara, é um aprendizado. E olha que engraçado, o violão ficou o tempo inteiro ali. O tempo inteiro ali, balangando o beiço na minha frente e eu não bulei com ele. Só lá, quando a minha irmã falou, tem um mês pago lá, eu não vou. Tudo isso veio de uma vez. E parecia, tanto que eu fiz aula, o professor que dava aula era o Alceni, lá do grupo de jovens, ali no Xangri-Lá, era um grupo chamado Juca 3, ali no Xangri-Lá com Tiradentes com JK ali, né? Isso ali Sagrado Coração, acho que Rainha dos Apóstolos. Rainha dos Apóstolos, isso. E aí, cara, depois de 3... Eu tava tão assim, na estiga, assim, de aprender a tocar, que ele falou, em 3 meses, ele falou, cara, não tenho mais. Não tem mais nada pra te ensinar, né? Porque era a música da igreja... Ela já estava ali dentro também. E a música que rolava na igreja naquela época era mais simples, né? A linguagem era essa coisa... Mais quadradinha, né? Sabe, assim. E dali a pouco... E aí dali eu comecei a estudar mais, assim, sabe? Mas foi um caminho fundamental para eu chegar a largar a contabilidade. E cuidar das contas. Aí você compôs essa música. A primeira música foi o start. Foi o Coro de Boi, que eu falei, cara, acho que essa música... Dá uma liga. Quer dizer que eu acho que eu existo aqui, tenho assunto. E já trazia na Coro de Boi a história. Sim. Porque a Coro de Boi ela tem uma história que ele vem contando. Pega a questão do próprio Agreste ali, né? Então ela já tinha uma assinatura. Ela já veio diferente, né? Já vinha o porquê se mostrar. E eu acho que ali já vem a história do avô. Pode ser, porque essa música, eu lembro que eu estava assistindo um jornal e falando de um momento de seca que estava acontecendo e o cara lá provavelmente São Paulo, arrependido de ter saído da sua terra, porque ele embora tivesse acontecendo uma seca, era grave a seca que acontecia ali. Mas embora tivesse acontecendo uma seca muito terrível na terra dele, o que acontecia, o sofrimento que ele passava na capital era de uma outra secura, era uma outra dor. Né? Então ele falava assim, cara, não vem não, morre. Eu lembro dele ter falado, morra por aí, não venha pra cá não, morra por aí. Sim. Porque era 2 conflitos, né? Sim, né? Então e aí isso berrou assim, eu fui lá, peguei o violão, mesmo que meio que intuitivo ali, mas a coisa... Você sabe que você falou uma coisa aí, né, das histórias dos seus avós, né? Outro dia a gente comentou aqui como a gente, infelizmente, né, a gente não fez muito registro das coisas. Nossa, né? Cara. Hoje, por exemplo, se teus avós são vivos? Não. Então, hoje provavelmente você ia falar, vou gravar esse velho contando essa história. Sim. E isso aqui vai ser um material rico. Porque é isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Que a cultura, ela não é só uma cultura erudita. A cultura é essa tradição de passar São aquilo os griots, que você né? tem. A história contada. Da onde vem, né? Depois a gente vai falar do teu disco, depois dessa questão das raízes, né? Da gente. Então, a cultura é isso. Eu... Infelizmente, já perdi oportunidades de gravar algumas pessoas que hoje você gravaria com o celular. Naquela época você não tinha um gravadorzinho. Nem isso você tinha. Né? Nem pensava também. Ali, ouvia, era legal tal.
Mas hoje, puxa, se eu tivesse gravado aqui, dava um livro, dava um filme. Mas a gente dava não uma tinha a música, ideia de finitude também, né? Das É. coisas findárias, né? A gente não tinha... Pois Mas a gente tá aí pra contar a história. Você tá aí pra é, contar. eu acho que é uma doce missão, eu acho, assim, que a gente tem. Embora tenho pensado muito nisso, né, dessa relação de tempo, de tecnologia, de como que a gente senta para conversar. Isso falta. E isso tá difícil. Que eu tava, olha a brincadeira que eu fiz, que não é tanto brincadeira. Mas talvez eu era o filho com 12 anos, quando meu avô tocava. Mais ou menos isso. Uns 12 anos, mas eu tava desempregado. Não, 12 anos desempregado, mas eu tava ali vendo meu avô tocar. Os outros, talvez eles não tiveram a oportunidade que eu tive, né? Eles tinham que já estar trabalhando. Né? Então, isso é uma coisa. Isso bateu diferente, né? Sim, né? Já estava todo mundo correndo, né? Eu lembro, tem até o meu avô falava aquela brincadeira aquela história de quando Jesus saiu pregando, né? E encontrou Maria e Marta, né? E eu não lembro quem era Maria, quem era Marta, mas uma parou para ouvir Jesus e a outra falou assim, eu tenho que limpar o barraco, você me desculpa aí. Falou, Jesus, você não fica chateado ficar sentado aí no seu pé sem fazer nada? Aí Jesus falou, ela que tá certa. Por qualquer que seja o motivo. Mas hoje a gente olha para isso e fala assim, cara, ela tava certa pra caramba. Isso virou uma música tua. Virou. Lembrei. Que um vai pro boteco tomar cerveja. Cara, e virou, e é uma verdade. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E virou. Mas é isso, ela estava certa. Você vê como a igreja. Não perdeu, lá, tá ali. Não perdeu, mas assim, a base da cultura brasileira. Ela vem disso. Ela passou obrigatoriamente pela igreja. Passou pela benzedeira, passou por. Muito, passou muito. Passa muito por ali, sabe assim. Eu acho que a gente não consegue fazer essa história, contar a história deles. Vai tudo misturado, a gente não vai conseguir fazer uma sequência lógica, porque é uma coisa amarrada na outra. Sim. Mas, por exemplo, daí você vai tendo mais contato com a arte, tendo mais contato com outras, né? Outras estratégias, outros tipos de ofício da arte. E aí você vai pro teatro, você conhece teatro, você conhece... Pois é, cara. Aí brincando com a música, aí comecei a trabalhar com música, dar aula, né? Pagar as contas. Cara, olha, cara, eu já não me acho um bom professor. Na época eu era ruim. Hoje eu não me acho um bom professor. Na época eu tinha certeza que eu era canalha, bicho. Mas eu tinha lá uma meia dúzia de aluno. Mas uma coisa eu posso falar, eu não ficava ensinando capelinha de melão durante 3 meses. Ah, tá. Não, isso já ajuda. Praça. Uma vez eu vi Tinha um professor aqui, um cara que trabalhava com motivação, não sei se é Marins de Oliveira, uma coisa assim. E ele falava que o Brasil é a capital mundial das pessoas que tocam violão. Todo mundo sabe tocar a praça. É mesmo. Você sabe que eu quando eu fui tocar violão, né? Primeira música que eu aprendi a tocar no violão, que era fácil tocar, era Comida dos Titãs. Olha só. Eram 2 acordes, né? Aham. Vida é água. É isso mesmo. Comida. Eram 2 acordes. E eu não conseguia fazer pestana, até hoje não consigo, por isso abandonei a minha carreira de novo. Decolou! Voo de galinha. Pra piorar, não tem coordenação pra tocar instrumentos de percussão. Quem foi o canalha que inventou a pestana? Quem foi, pô? O negócio tava lá, tal, daí chegava no refrão, a música parava, e aí eu não sabia se eu cantava, se eu tocava. E é bem isso, dedinho duro. E já tentei, mas infelizmente eu nasci pra cantar com essa minha voz. Grandes nomes. Mas não descobriram o meu talento ainda. Cara, sempre há tempo. Agora Sempre a terceira há idade tá em tempo. voga também. Os Coral amigos da nossos aí terceira idade. Chama a gente. Melhor idade, tá ruim. Melhor É idade. lógico, melhor idade. Tô nela, filho. Ó, respeita os cabelos brancos. Mas aí, assim, então você começou, professor e tal, e aí depois foi cantar... Isso, na noite. Alguns projetos. Mas assim, eu acho que o que me fez sair da contabilidade mesmo e começar a tentar trabalhar com música foi o fato de eu compor.
E aí conheci o Alex, que era... Também conheci na igreja. Tocava percussão. Dali a pouco Fantástico, né, Cara, e aí a gente montou um grupo chamado O Que Há de Boa. Saudoso. Que a gente fazia pesquisa. E era pesquisa de ir Era muito... Olha que coisa. A gente ia na biblioteca, ia na UEL, na Rádio UEL, né? E o Alex, como ele era funcionário da UEL, antes dele pedir a conta para virar músico, ele conseguia... Eu não sei se ele conseguia, não sei se era assim. Se podia ou se era algum escândalo. Mano, ele conseguia. Ele conseguia. Vamos por aí, tá bom. Já prescreveu. Caducou já caducou. E ele conseguia levar vinil pra casa. Né? E aí a gente, cara, escuta isso aqui, cara. E aí a gente fazia as cópias lá em fita cassete. E na verdade também... Era uma pesquisa que rolava, cara. Eu achava muito legal que eram as músicas que esse pessoal buscava, cara. Que tipo de música que vocês ouviam? Cara, olha o que aconteceu, assim. Então, indo nos livros lá da biblioteca, tanto da UEL como da... Biblioteca Pública. Então, eu comecei a fazer umas pesquisas de folclore, né? Então, Mário de Andrade... Rapaz, eu tô sensacional. Agora falou Vocês assim, fizeram o começo do Gilberto Gil também. Vocês buscaram algumas coisas do Gilberto Gil lá atrás. Muita coisa. Esqueci o nome do outro cara. José Ramos Chorão. Uma galera que fazia uma pesquisa do estudo da música brasileira que foi sensacional, assim, sabe? Alguns caras que eles vinham com umas opiniões muito pesadas, assim, que são maravilhosas. E ali na UEL a gente conseguiu ouvir algumas coisas, tipo... olha isso, cara. Hermeto. A memória está falhando. Hermeto, o Naná Vasconcelos, o Era... Egberto Gismonte. E a gente levava isso pra gente começar a ouvir. Naná Vasconcelos é daqui da região, não é? Quem era? Não. Quem que era aqui? Não, Itamar Assunção. Assunção. Também, vocês buscaram Itamar Assunção. Uhum. Se eu não me engano, até no show vocês tinham colocado uma coisa do Itamar. Então, cara, era essa. E tinha uma pesquisa, então tinha que pegar e sentar pra ouvir, sentar pra tirar música, né? Olha isso, né? Não tinha essa coisa de você pegar a música na internet e... Partiturinha já. Não tinha, né? Você tinha que parar pra ouvir mesmo. E você aprendeu, você é autodidata na música. Fez aquelas aulas e depois... Cara, depois eu não sei o conceito de autodidata exatamente, mas assim, eu nunca tive um professor e fiquei com ele full time, né? Então eu estudei um pouco com o Alceni, depois eu parei, depois eu estudei 1 mês ou 2 com o Azael, parei, estudei um pouco com o Wagner Nogueira, parei, depois estudei mais um pouco, aí eu estudei com o Luciano Silva. O Wagner tinha uma metodologia, o outro tinha outra, Isso, cada um a sua. E aí depois eu comecei a tocar muito, produzir muito, aí eu tinha que estudar aquilo que a demanda pedia. Mas o encontro na biblioteca era legal porque nessa mesma época a gente tinha o pessoal do grupo de teatro de Itamarana, a gente vinha pra cá o Gruteta. E a gente vinha pra cá fazer as pesquisas também. Era uma verdade. Aí você encontrava... Eu saía daqui e ia pra lá. Cara, era muito pesquisa louco. de jornal antigo. Você encontrava Agenor. É uma coisa você que encontrava muita gente. Não, molecada, hoje não sabe o que é isso. Era rico. Sair daqui, você encontrava Massucci dentro da biblioteca. você encontrava Massucci, você encontrava Agenor, você encontrava Roger. Uhum. Cara, você achava os jornalistas da Folha lá dentro da biblioteca. E pra nós aquilo era fabuloso. E é essa busca, né? E da pesquisa, vocês começaram a produzir música. Isso. Aí a gente, com esse O Que É de Boa, a gente começou a fazer show e compor e tal. E aí pintou... Totalmente conceitual também, né? O Que É de Boa. Né? A gente era como a gente escutava muito Caetano, muito Gil. Era conceitual pra caramba, cara. Muito Clube da Esquina. Tem que voltar, hein? Tá aqui, ó. Fica aqui o registro, cobrar a volta. Porque era uma coisa de tocar uma formação, sabe, bem, bem clássica. Baixo, batera, percussão pra caramba, violão, Alex, letra. Sim. Teu baixista. Isaías Olha, cara. Aí, cara, e aí tinha um Rogério,
o Rogério Ferraz, que teve aqui também, né? É o Rogério. Sim. Que vai me levar pra Natal, Nós né? vamos pra Natal, você tá convidado, né, Rogério? Tá me devendo, já vai levar os caras. Cara, quer dizer, ele falou isso pra vocês também? Vocês são um Não, ele não, o pior é que ele São não falou. Nós nos convidamos. Mas ele também não assiste, né? Não vai dar nada, ele não vai nem saber, pode ficar cegado. trave, hein? E aí, como ele gostava do trabalho do Que é de Boa, ele já tava na Funcart e falou, cara, eu queria eu tô fazendo uma montagem e eu queria uma música parecida, eu queria aquela música do Que é de Boa no espetáculo. Que espetáculo? O Filho do Rei, Ah, né? E aí eles fizeram uma adaptação do Rei Leão, lá da Broadway. 2002. Ah, ixi, rapaz. 2002. É, eu vi lá no Marista esse espetáculo. foi no Marista que você viu, Vi né? no Marista. É. Cara, coisa grande. Mas eu lembro quando ele me chamou pra fazer, ele falou assim, cara, eu queria essas vozes, eu queria esse timbre de africano. Eu falei, cara, acho que você vai ter que ir pra África. eu não posso mentir. Isso era uma, não sei, um insight bacana que eu tive, assim, ó, até que eu vou. Se você quiser o meu som, ele pode ser ruim, mas é o meu. Eu tenho essa limitação, mas ela me dá meu registro. Sabe, de uma assinatura. Ó, Isso. esse aqui é o que eu tenho para oferecer. Eu, inclusive, tava vendo agora, tava no Brasil, que eles montaram agora o Rei Leão de Fizeram, novo. fizeram. E boa parte do elenco vem de Veio, fora. porque é um timbre, cara, que depende Não da tua dá. caixa, É. depende sabe, não, é fisiológico, você não vai fazer aquilo, você não vai timbrar daquele jeito, porque você acha que é fofo e é legal, e você ama. Não tem como você sustentar aquilo dali. Cara. Né? Não dá pra manter o... Vamos rever o que te falaram sobre amor aí. É lindo, mas não vai dar pro senhor, tá? Senhor, senta aqui. E aí eu falei, cara, o que eu tenho pra oferecer é isso. E aí eu fiz uma música bem diferente e foi a minha primeira trilha sonora. Ali, naquele espetáculo. Daquele espetáculo, eu fiz uma outra trilha sonora para um grupo chamado... que era o Antropofolia, mas aí era uma montagem do Rafael Arruda, irmão do Rogério, com duas atrizes, a Verena e a Anelisa Paiva, chamado Elas, texto do Rodrigo Assisti esse espetáculo também. no Ouro Verde. Assisti esse espetáculo. E era uma loucura de piano e eu fui e compus uma trilha sonora ali, louca, assim, né? O espetáculo era sobre isso. Daquele espetáculo, fui convidado para fazer uma trilha sonora para o Plantão Sorriso. Aí muda a vida. E aí começou outra história também. Né? Então, assim, uma coisa que foi acontecendo, assim como o cara falou assim, ó, vai lá e faz contabilidade, faz administração, não faz contabilidade, eu nunca planejei, vou fazer isso. Assim, quando eu menos espero, ô Tony, o que você vai fazer amanhã? Vem cá. E tô fazendo. Né? E daqui a Você pouco fez eu tô do fazendo. Renato também agora, né? Boca de Baco teve uma comemoração linda e o Renato escreveu. Aí eles, né, acho que eles Olhos vão apresentar nos de olhos. novo vão agora, Olhos nos apresentar. olhos. Olhos nos Cara, olhos. foi uma experiência. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do Boca de Baco nessa leitura do Renato. De Até agora. vi uma foto hoje sua com o grupo. Falei, nossa, o que o Tony tá fazendo? Vasculhando lá, e aí que eu... Né, porque eu fui pesquisar sobre o Tony, porque eu não conheço ele. Vê se tinha mudado o cabelo, né? Não mudou nada, né? E eu tô com a barba branca. O cara tá... Não, cara, eu não sei da fonte. Ele tinge, né? Ele tinge. Mas esse movimento é muito doido dessa pesquisa e tudo mais, que você vai pra arte e eu falo assim, ela te abre um leque, ela Sim. muda a sua composição, Sim. porque aí você vai muito, ter um outro, Muito. como é que fala, um outro jeito de ver. Cara, eu acho que a gente já tá entrando no assunto de teatro. Vamos, né? vamos, é nosso. Não tem pauta fixa aqui. Cara, eu acho que Vamos abrir esse saco de milhão. Põe mais um chopp então, vai, já que é pra conversar, vamos lá.
Saco de milho pão é massa. Essa é do meu tempo, essa é do meu tempo. essa- Sorte que a Brasser tá sempre com a gente. Cara, pois é isso mesmo, assim, quando eu me proponho a fazer uma trilha sonora, eu recebo o convite, eu sempre falo assim, o que o espetáculo tá pedindo, né? Por qual caminho ele vai... E a música, se a música não ajudar, se a música atrapalhar, por mais que a música seja linda, se ela atrapalhar, ela errou. E não tô falando que eu acertei sempre, não, mas eu tento escolher esse caminho. Se a música cobrir a cena, se a música poluir a percepção do espectador, a música atrapalhou o espetáculo, né? A função dela é essa. Eu vi o Miguel Cisnic falando isso junto com o Antônio Cícero. Encontro, hein? E eles falavam assim, não é apenas a música, mas é todo um contexto onde ela está inserida. Sim. E ela faz parte do todo. Sim. Senão não tem lógica dela existir. Isso vai para iluminação, isso vai para o cenário, isso vai para tudo. Ela é um elemento e ela é um personagem. Você já fez trilha para algum filme, algum Não, curta? filme não. Não, fiz um curta. Fiz um Então, curta. quando a gente vê um filme... Eu fiz trilha para um curta, olha só. Pessoal do cinema... Entendeu? O Tony falou assim, só passar, falou assim, Tony, vem aqui fazer uma trilha. Tô lá. Pagando bem. Que Olha só. Né? Mas assim, não. E assinatura, tem lá. Tem assinatura, louco. Mas a gente vê alguns filmes e às vezes até uma crítica eu faço de alguns filmes nacionais, que às vezes falta um pouco essa trilha, assim, de... É uma linguagem do cinema... Não é todo o cinema nacional, mas tem uma grande... Eu não sou crítico de cinema, mas assim, sou um crítico de público, eu vejo. Cara, mas né? Isso. Porque o cara vai peso. analisar. Não, é que o... Cara, olha só, olha que mais que você falou, assim, a gente vai insistir em fazer arte pra quem? A gente tem que fazer arte pra quem tá consumindo, e você é um consumidor. Nesse momento que você falou aí, você é um consumidor. Sim, mas é igual, Precisa cara, por exemplo, atingido. eu não sou músico, então eu vou olhar a tua música, o teu trabalho de trilha, e vou analisar como público. Sim. Entendeu? Agora, o crítico, às vezes, ele analisa questões técnicas do teu trabalho. Tipo assim, o cara não usou tais e tais e tais, não sei o quê. Que isso é uma coisa dele, que ele acha que deve ter. Mas o público, no geral, não. Então, assim, então eu vejo alguns filmes que é uma linguagem muito assim, muita cena de imagem. Eu acho bacana, tem parte de fotografia no Brasil, é fantástico. Mas, assim, tem muita cena de nada. Cena de uma paisagem, e às vezes não tem música, só o som ambiente. E preenche um espaço para... mas assim, a impressão que dá é assim, o roteiro não tinha muitas coisas, vamos preencher com imagem, sabe? Novela Pantanal. A imagem lindo. é boa. Novela Pantanal, Nossa. né? Era bonito e tal, Sim. mas assim, a novela tinha 1 hora de duração, vamos supor, e 15 minutos de mostrando o Rio e tal. É lindo, bacana pro turismo, pro Brasil e tal. Mas assim, enquanto obra... Para você assistir, você quer ver ação, não que silêncio e não seja ação, mas assim, eu penso muito nisso. Tá? Às vezes a pessoa tá compondo. E como é que você falou assim, eu preciso analisar o espetáculo, esse processo criativo. Como é que é? O cara chega lá, Tony, tô fazendo um espetáculo aqui e vou falar sobre futebol. E o que você vai pegar como referência? O texto do cara? Você vai querer ver o ensaio? A gente falou agora desse processo do Renato Forim, do Boca de Baco, do Olhos nos Olhos, né? Então, é direção do Luiz Alcazares, né? Então, foi uma coisa sensacional, porque era um projeto que as oficinas com o Luiz haviam começado já na pandemia, né? Antes da pandemia. E aí o projeto foi se arrastando, né? E quando a Jaqueline Segli me procurou, ela falou, cara, a gente precisa... Só lembrar, citamos de novo a Jaqueline aqui. Jaqueline. Jaqueline, mais uma vez. Tá me devendo, hein? Foi falado aqui, né? Então... Foi falar, orelha quente, tá com a orelha quente.
a gente precisa encerrar esse ciclo. Né? Ele tá beleza. E então o texto estava pronto, algumas leituras, a leitura já estava bastante avançada, né? O trabalho do Luiz eu tinha mexido bastante, mas aí eu precisei sentar com a música. Então esse desafio do próprio texto do Renato, de misturar a questão da Grécia Isso. com a história do Boca de Baco, assim, e como que eu faço essa música, cara, foi algo sensacional de trabalhar assim. E aí são referências fortíssimas, né, cara? Então, isso aí que eu falei assim, qual que é a minha música? Aí não é a minha música, é o que o espetáculo está pedindo. Né? E aí eu fui pesquisar timbre, fui pesquisar. Aí eu não sei se as pessoas entenderam, se um cara que conhece muito de música, ele falou assim, nossa, o compositor aqui usou uma escala com a segunda menor. Não necessariamente. A intenção que eu queria talvez não era nem essa. Você entendeu? Mas quando eu mostrava, aí... hoje eu procuro trabalhar assim, eu vou no ensaio, quando tem alguma coisa pronta eu faço uma filmagem, aí eu vou para casa e sento com aquilo. Aí eu vou bulir com aquilo, vou assistir, vou pensar, pego meu violão, que é com quem eu... Dialogo. É, isso. A gente fala, coloca o violão no colo, né? Quando eu vou dar aula, eu uso muito essa expressão, assim, põe o violão no colo, assim. Sente. O colo é um lugar muito especial, né, cara? Tinha um tio que ele tocava e punha o violão aqui para ele poder ter essa... Olha isso, cara. Então é isso. Então, eu ficava... Assisto o espetáculo que eu tô compondo com o violão e às vezes eu não faço um acorde. Eu fico... Cara, o violão não pediu nada. Silêncio. Hoje. Silêncio. Amanhã eu volto, né? Então, esse espetáculo propunha essa divisão passado, presente, como que eu ia misturar isso, como que eles dialogam, né? Como que eu ia trazer para um texto mais realista, como que eu ia trazer para uma citação, né? A riqueza do texto do Renato propôs isso tudo. Conseguir fazer, eu não sei, eu acho que sim. Se você quiser conferir agora, acho que em setembro, se eu não me engano, eles vão apresentar vai lá, de novo. vai ver o trabalho do Renato, que esteve aqui com a gente, e o Tonho. Daí a gente pode mandar um feedback pra gente Tonho, lá, xingando. Tonho, é o seguinte, ó. Você é muito bacaninha. Volta pra contabilidade. Aí assim, Aurélio, lá no episódio 15, a gente teve com Lembra? o Tonho. Lembra aquele menino que teve aqui? Você falou uma coisa que eu acho interessante. Por exemplo, você fez o espetáculo, tal, você compôs para o espetáculo. E a gente ali atrás falou do Plantão Sorriso. Uhum. O teu público é um público totalmente diferente. É totalmente diferente. E como funciona isso? Cara, e aí, pintou o Plantão Sorriso. Aí o Plantão Sorriso eu fiz alguns trabalhos com eles. Só vamos explicar pro pessoal o que é o Plantão Sorriso. Isso. O Plantão Sorriso é um grupo de palhaços e palhaças aqui de Londrina que trabalha com o atendimento palhacístico hospitalar. Então, é um grupo de uma ação beneficente, mas remunerado, palhaços profissionais, são artistas, né? Você Lambreta. Vocês conhecem todos ali. Então, a gente estuda, o Plantão tem metodologia, né? O palhaço do hospital, ele tem metodologia, ele tem estudo, ele tem técnica. A nossa cartilha, ela é muito rigorosa, né? Porque o nosso público e o nosso ambiente, ele é extremamente exigente. Ele não deixa passar nada. Nada. Sabe? Nada. Então, e a gente é artista, a gente quer agradar, vamos dizer, não é agradar, mas a gente quer cumprir a nossa missão. Estou saindo da minha casa para levar esse tipo de coisa, de serviço, essa arte ali naquele ambiente. Eu quero ser a diferença naquele ambiente. Eu quero promover um bem-estar. Eu quero tirar aquela criança daquele lugar. Nem que for por um instante. Nem que for por um instante.
Eu quero tirar as pessoas da equipe, o enfermeiro, a enfermeira, os médicos. Eu quero fração de fofura ali, sabe? Então, é isso. Então, a gente vai pro hospital, a gente se veste e se despe de tudo o que a gente pode para tentar ver qual é a demanda do leito. O que o leito está pedindo? O que o corredor está pedindo? Né? Então, foi isso. Eu entrei no Plantão Sorriso, num espetáculo de... Pela música? Isso, pela música, no espetáculo de palco. Daqui a pouco eu comecei a fazer um trabalho de preparação vocal dos atores, dos palhaços, das palhaças, para o balanço, que todo ano a gente faz um balanço de prestação para a comunidade. Esse ano visitamos tantos leitos, leito a leito, fizemos tantos hospitais, aí leva depoimento, essa coisa toda, até que um dia a Emília Miyazaki, fabulosa, chegou e falou assim: cara, você não quer entrar pro elenco? Eu falei, chamou, cara. Não pode chamar. Pode chamar. Cara, gaguejei um monte, aí liguei pra um, liguei pra outro. Falei, cara, eu não sou palhaço. Não... Porque, olha só que interessante. Quando eu comecei a conviver com essa galera, aí eu passei a observar a arte. A grandeza da arte, né? E aí você vê que é diferente. Né? A gente está acostumado a ver algumas coisas na televisão. O cara vê Chaves e fala, que engraçadinho, mas é tonto, né? Você, vai lá, cara. Tenta fazer aquela respiração que ele faz, aquela sequencinha batida do Chaves batendo no braço, não sei o que lá, da bola cair, não sei o que lá, e seu Madruga fazendo não sei o que. Faça aquilo. É extremamente complicado. Sincronizado, é lindo, respirado. Sensível. Né? Então, e além da responsabilidade toda, né? De não só ser um palhaço, mas ser um palhaço num ambiente... Num ambiente daquele. Assim, você faz um espetáculo de palhaço fora, o público vai lá pra te ver. Lá não, lá a pessoa tá lá e você chega. E ela tá na condição mais adversa do mundo, né? Você tá invadindo aquele espaço. Então, assim, é diferente até para você, digamos... conseguir essa receptividade, né? Porque quando eu vou lá, pago pra te ver, vou ver um espetáculo, eu tô indo. Lá flame, você escuta lá. aí. Agora, aqui eu chego, pego lá trabalho mais com crianças. Sim, é uma ação pediátrica. Né? Então, você trabalha com criança, criança é muito mais exigente que adulto, muito mais. Quem trabalha com teatro infantil sabe disso. Porque a criança é sincera, não gostou... Ela não aceita mentira. Entendeu? Então, assim, é um trabalho além do que você falou. A gente já falou disso aqui com o Rogério, falou com o Alexandre Simeone, que também fazia o Doutor Palhaço, né? De como é a arte do palhaço. As pessoas não têm essa noção do que é o ser palhaço, né? E essa sutileza, porque você tá passar despercebido, né? Você teve a sensibilidade quando você disse, não sou palhaço. Não posso. Né? Então, preciso... Né? E aí eles falam assim, cara, vamos andar com a gente? Vamos andar com a gente. Anda aí, vem aqui. Você já tá aqui em casa, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer treinamento, fui fazendo os treinamentos para a palhaçaria e os treinamentos para palhaço de hospital. Que tem duas vertentes. Sim. E aí a coisa foi encaixando. E grandes mestres ali, né? A palhaça Frida, a Tulipa, o Lambreta, o Ritalino estava no plantão na época. Então, cara, eu tive grandes mestres ali da palhaçaria, sabe? E... Qual o nome do teu palhaço? Zanzibão. Que show. Zanzibão. O plantão teve uma época que também fazia espetáculos fora do hospital. Né? Sim. Que foi quando eu entrei, inclusive, para compor para um espetáculo chamado Cada Palhaço em Seu Lugar. Depois fiz mais algumas trilhas sonoras para o próprio grupo e depois ele começou a fazer, inclusive esse aí não, o outro que estava ali era o Balanço. Balanço, isso. Né? E depois, a hora que eu comecei a ver que o nível musical dos palhaços
tava melhorando, tava aumentando, sabe? Quando você começa a ter assunto. E falou assim, rapaz, eu falei dó maior, todo mundo entendeu? Né? Vamos subir o degrau. Né? Vamos fazer um sustenido aí. Fazer um sustenido aí. Né? Eu falei, como é que é? Eu falei pestana, ninguém chorou. Não tem choro, nem ranger de dentes. Como diria o Rogério, mão de onça. O Rogério falando, você tem mão de onça, Quem que é vai mão de pegar onça? Quem tá nessa mesa aí? Quem que é o luva de boxe e tal? Cara, então a hora que eu comecei a ver que tinha uma fluência ali. Aí eu falei, vamos criar um espetáculo musical do Plantão. E aí criamos o Bailinho do Plantão. Que é o que a gente viu ali na foto. Que a gente gravou músicas e a gente tá fazendo. E tem até hoje, né? Não, e vai crescer, vai ter. Vamos lançar um DVD esse ano ainda. Gravamos no ano passado, vamos lançar esse ano. Tem um clipe de uma música tua, acho que é da hora, nessa hora, que utiliza. Pouca Hora. Isso, Pouca Hora. Que utiliza o pessoal. Tem a galera lá. Que é maravilhoso. Pouca Hora fala dessa coisa do artista, que e o artista, como a gente ele não é nem formiga nem cigarra, né? Ele é formiga e cigarra. Né? Ele depende dos dois, né? Sim. Bom, adiantado de novo? Rapaz, nosso então vamos lá. Passou. Nós vamos voltar. Falar do disco dele. Sim, tá aqui, ó. Universo Quintal. Pois é. Maravilhoso projeto. Eu sou fã desse projeto, você sabe disso. Já falei 1000 vezes das músicas. Você falou de algumas músicas, inclusive. Cara, e você teve a oportunidade de estar com aquele menininho. Tal do Rolando. Rolando Boldrin. Pois cara. Nos deixou recentemente. Pois é. Ele era um ícone. Um ícone, né? Acho que abriu espaço para muita gente. Tinha um programa raiz, né? Na verdade, raiz de música. Adorava ouvir ele contando. Eu adorava ouvir ele contar causas. Então, mas nunca vi ninguém. Isso que eu ia fazer. Como que fecha o ciclo? Que a gente começa falando dos avós. Sim. E nós estamos com um grande avô ali. Contador de causa. Cara, o dia que eu fui no programa dele foi uma coisa tão sensacional que eu tava tão feliz. Em êxtase. Que uma hora ele falou assim: vamos cantar? Qual que você. Conta mais. Cara. Sabe, teve muito significado eu estar ali escutando ele contar. E ele gosta de contar história. Ele gosta porque ele tá em outro lugar contando. Ele gosta de contar história, cara. Era gostoso de ouvir. Cara, era muito gostoso. E é fluente, assim, sabe? E aí eu falava um negócio e ele já. Cara, ele falou, vamos cantar? Eu falei assim, rapaz, precisa. Tem precisão? Eu não carece. Carece disso. E como que nasce o Universo Quintal? Então, eu tinha acabado de sair da banda Sete Satélite. Passando pela Sete Satélite. Vamos voltar nela. Depois a gente volta nela. Quando eu saí da Sete Satélite, eu queria sair de Londrina. Eu queria sair um pouco... conforto. Era muita pressão na minha cabeça, assim... Tipo, o que esse cara vai fazer? Que esse cara vai porque fazer? a Sete Satélite, gente, só pra entender, vamos voltar lá no Sete Satélite pra gente dar continuidade. A Sete Satélite, ela realmente deu explodiu. Eu fui assistir você... assisti muito. Lá no Valentino, quando foi... Era o projeto, a estreia do projeto. Olha só. Eu falei, cara, esse negócio não vai dar conta, não. Aqui? Não vai, isso vai... Aí na sequência começou show. Falei, cara, não consegui mais ver. Foi muito doido. Cara, a Sete Satélite foi bem assim também. Dois amigos, né, que era o Chicão e o Mitsuplique, o Rodrigo. A banda já estava quase pronta e faltava o vocalista. Eles fizeram o convite. Você tá fazendo, Toy? Não, e foi mais ou menos isso. Aí chamaram um vocalista, não rolou, chamaram o outro, aí chegaram em mim e falaram assim, cara, vamos tocar esse tipo de música. Aí eu falei assim, vamos. É só isso? Vamos dar risada. E foi. E aí fomos pra cima. Pegada disco, mais... Black Music. Black Music total, né? Swingadíssimo. Os groove comendo solto. Então foi, a gente começou, a Sete Satélite foi de 2000, minha última apresentação foi em 2006. Você acha que foi, assim, que fez você se tornar mais conhecido que em Londrina? Não. Você tocou em muito lugar. Era engraçado porque, assim... Era outra vertente. Era outro lugar. Eu lembro que quando eu fui chamado para Sete Satélite, alguns músicos falaram assim... o Tonho. Não era nem o Tonho, era o Antônio, né? O Antônio. Com aquele violãozinho lá, nada a ver.
E aí, cara, eu falei, velho, vamos aí. Pô, do mesmo jeito que no meu quintal tocava Pena Branca, Chavantinho, Djavan, Gilberto Gil, tal, também tocava Michael Jackson pra caramba, pô. Né? Também tocava no Réveillon. No Réveillon lá de casa era Do You Remember? Era maravilhoso, cara. O show era Sabe? Então fantástico. era isso. Então eu também tava no quintal. Sim. Também tava no meu quintal, também tava em casa. Começamos a ensaiar. A coisa começou a rolar, vamos tocar. E a hora que a gente ia tocar. E aí eu meio que encarnava um personagem assim, sabe? Eu falei, meu. Tanto que os caras, primeiro show da Sete Satélites, os caras falam assim: meu. Black Power, meteu a perucona. Cara, nem era. Olha como é louco isso. A galera tem certeza que eu usava peruca. E nem era. Não era? Não era, nem era. Meu cabelo foi fazer dread bem depois, assim. Cara, mas acho que era pressão mesmo de estar ali. Depois eu fui crescendo mais, assim. Mas eu tentei fazer Black Power. Cara, Black Power dá um trabalho do caramba, cara. É muito cuidado, porque você tem que garfiar e ficar na fofura, assim. Dá muito mais trabalho que dread. Pode cara. encostar a mão. Não Que é pode, massa. cara. É sério. E é massa. Não, bicho, que não, cara. Que não. Nem rele, né? E Nem rele. aí eu tenho uma vez que eu tava de Black Power, né? Que, aí o cara, não sei o que. Não rela. Ô, você tá louco? É. E eu lembro dos meus tios, né? Que eles tinham garfo e tal, cara. Sim. Aquela coisa. Pô, muito, muito bonito. Coroa, né? Tem um Ah, significado Black Power. Muito. Né? É muito forte, é muito sério Não, isso. As pessoas não conhecem, mas Não. vai pesquisar Vai sobre estudar. o que significa o Black Por favor, Power. né? É importante. Ô, louco, é muito sério. E o show, ele tinha essa pegada também. Ele trazia essa energia, Sim. cara. O tempo Então inteiro. você falou uma coisa assim, a parte teatral, né? Eu também achava que você no palco era um personagem. Era um personagem, não tinha Era um como. personagem, é o showman. Era Eu isso. também. Era isso. E os caras, né? Ele tá bêbado, ele tá muito louco. Rapaz, cara. Bêbado eu não consigo cantar. Não tinha como. Não tinha Pra como. fazer a sequência que fazia do show, não tinha como. Né? Nunca. Né? Então. E aí, tanto que aí depois de um tempo, como você tava falando, né? Tipo, pra eu fazer a 7 uns caras assim, aquele cara do violãozinho nunca vai fazer. Aí quando pintou pra fazer um trabalho de violão, agora. Eu tô indo tocar violão. O cara, aquele loucão lá da seta. Sabe nada. É, É o inverso. Foi um tempo legal. foi. legal. Foram ali aqueles 6 anos que eu aprendi pra caramba. Aprendi Palco foi palco, maravilhoso. aprendi de relacionamento, aprendi. A banda tinha uns 8? Quantos? Cara, já. E também os aí que foi, oito, que aí oito. começou a entrar metais, aí começou a entrar de difícil. tudo. Aí Banda- virou um... Dupla já é difícil, imagina uma banda com 8, deve ser. E era banda, não era. Era uma banda montada, então todo mundo era dono da banda. Sim. Sabe assim? Então não era assim, era o Tonho e mais Não, todo mundo, 6. não, todo mundo era banda. Todo mundo era dono, todo mundo dava opinião, todo mundo falava, todo mundo. E vocês tinham Vai. um list que era fabuloso, né, cara? Das Voltando músicas. para o disco Universo Quintal. Aí saí da banda, dali a pouco eu fui morar no Rio de Janeiro. Ali também, pertinho. Pois é. E no Rio eu queria voltar a estudar MPB, voltar a estudar algumas coisas. E aí no Rio aconteceu um troço muito legal, né? Eu comecei a frequentar a escola portátil de choro, que era conduzida pela família Rabelo, né? E eu fazia aula de canto, de interpretação de choro com a Amélia Rabelo. Então era a Amélia Rabelo, Luciana Rabelo, a galera que circulava ali, Cristóvão Bastos. E tinha o Hermínio Belo de Carvalho contando as histórias do samba carioca, as histórias do samba brasileiro. E eu morava com a Rosana, casada com o Júlio Hertal, né? Que hoje eles estão em Londrina. Esse povo, e o Júlio chegou um momento porque ele começou a me levar pros rolês dele. Ele ia tocar, eu falei assim, cara, eu vou tocar lá em Niterói, vamos comigo? Eu falei, vamos, bora. A Rosana viajava, o Júlio passava lá no meu barraco, pegava a gente. Eu comecei a frequentar umas rodas com o Júlio, assim. Cara, aí eu fui ver, cara, Aí a influência. verdade daquilo.
a verdade, assim. E aquilo me deu uma bad, assim, no sentido... Rapaz, qual que é a tua história, né? Que Quem tu contas? que você tem pra contar pra mim? Então, Pra onde que eu vou? Quem que eu sou? Tem essa mas música. aí o disco começa assim, né? Meu disco começa assim. O que eu sou, de onde eu sou, pra onde... O que eu sou, de onde eu sou, pra onde eu vou, né? E aí eu falei, cara, esses caras que estão falando da boemia, esses caras que estão falando do morro, os caras não estão brincando. Não leram isso no livro e estão fazendo uma Eles musiquinha. viveram isso. É a vida dos caras. Isso é muito sério. Né? Por isso que os caras, né, uma galera mete a boca na bossa nova, né? Esse sambinha Zona Sul aí, né? Barquinha vira velho. Você consegue entender o cara que critica isso também. Não tô dando... No contexto... Mas porque... E era... Só que isso é a verdade do cara. Sim. Morando ali no Rio, eu fui entender o que era a expressão Zona Sul, que eu não sacava até então. Eu morando em Londrina. Londrina não tinha essa coisa de Zona Sul. Ali eu entendi, né, cara? Assim, que essa coisa... Tá ali do outro lado, né? Então isso que é essa bossa nova. Por isso que uma galera tem uma birra com isso, né? Esse produto de exportação. Entendi. José Ramos Tinhorão, porque ele tem essa marra toda que se troça. Um monte de coisa eu fui entendendo. José Ramos Chorão, você estudava lá quando você ia na biblioteca, Sim. né? Olha onde você foi ter a resposta. Isso. As coisas começam a chegar e fazer mais sentido. Isso é muito doido. E aí, e as coisas que o Hermínio falava, você falou, rapaz, olha isso, tudo é tão verdade. Aí eu falei, cara, que história que eu tenho para contar? Eu não queria fazer samba. Eu não posso fazer samba. Mas também, eu vou ficar fazendo baião. Eu falei, mas qual que é a minha história de baião nesse momento? Né? Eu queria... Não que eu não possa, não que eu não pudesse, mas naquele momento eu queria fazer algo que verdadeiro fosse seu. muito, muito verdadeiro. E aí eu lembrei que um dia eu rabisquei o Universo Quintal num papel, que era um projeto pro que há de boa. Aí eu falei, cara... Tá aí. Isso. Tá lá em casa. Tá no meu quintal. Tá lá no meu quintal. Aquela gaveta, manja? Gritando. Manja Jumanji, né? Que caraca! Não acho. Cara, eu voltei e tava tudo lá. Puta. Tava tudo lá. Olha só, cara. Eu, quando eu falo isso, eu tenho até... Falei, mas será que eu fiz isso mesmo, né, cara? Eu sentei, o Universo Quintal... Eu voltei do Rio. Eu falei assim, tô indo pra cá. Eu tinha tenho uma amiga lá que trabalha com produção. Eu falei assim, eu vou pra casa ali. Eu vou lá pra casa. Eu vou me trancar, fazer um disco. E eu já volto. E já volto. Né? Cara, eu sentei, me tranquei num quartinho que tinha no fundo da casa da minha mãe. Né? Porque pra eu ir, eu desfiz meu barraco, vendi meus trem, não tem porquê, né? Fui lá pra casa da minha mãe, lá no quarto, um quartinho no fundo, onde eu ficava lá. Bicho, um quartinho pequenininho, cara, assim, 8x8. Cara, isso aqui é gigante. Isso aqui era um computador que eu tinha tela, um teclado que ficava no colo. Na minha coxa. No colo. Cara, eu vou fazer esse troço. Cara, eu acho que eu compus umas 20 e poucas músicas em 30 dias, assim. E você acredita que tem uma música tua desse período que eu acho fabuloso? Que Meninos de Quixute, caberia muito ela. Que é a música Banho. O Banho. É de uma sensibilidade... Gente, quem tiver oportunidade, por favor, visite, conheça o trabalho do Tonho. Aí vocês vão entender do que a gente está falando. O que ele trouxe desse Universo Quintal, leva pro teu quintal. Deixa florescer, porque é maravilhoso. Boa, que massa, Rony. É maravilhoso mesmo, porque assim, você foi beber na tua raiz. Sim. E ficou muito claro isso. Você, a cada estrofe, a cada letra, você percebe isso. A Olha tua só, verdadeira. Onde que é possível a pessoa conseguir esse disco? Cara, tá no Spotify, tá no YouTube. É gratuito. Tá aí. Tá Então, não tem por que É não ouvir, só gente. ouvir, gente.
Porque é um material riquíssimo. Cara, que E- Quem produziu, Tony? Você mesmo A produção foi minha e do Luciano Silva. E vocês gravaram aqui? A não? gravada aqui em Londrina. Gravamos em 2011. 2011. É. Estúdio. Foi no estúdio Blast, no estúdio produzido pelo Edu Martins. Caraca, qual que é o nome do Edu, bicho? Edu Jardim. Edu Jardim. Olha isso, cara, eu tô pirando, cara. Edu Tem que, Jardim. tem que gravar outro antes que esquece. Antes que eu esqueça. Edu Jardim. O próximo você grava aqui na DGA, né, Vanessa? Ah, ó, esse pessoal da DGA tá aí, DGA tá à tá aí, disposição, Tony. Entendeu? Soma com a gente. Vamos aí. Cara, e esse negócio é tão interessante que na minha particularidade, o Tony eu conheço dessa época ainda, lá da Lá Free de Music, antes, quando lá- desceram ali na U Cabral. na U Cabral. Nossa, nós tivemos com o Aldo aqui, grande Aldo, Grande, e o Aldo contando essa história. E aí vem o Rogério, Vocês são velhos. e a gente já se conhecia das pesquisas lá na UEL, na biblioteca e tal. E a gente fala assim, é legal você ver esse trajeto, você ver essa pesquisa, você ver tua busca. E a gente passou por tudo isso e a gente tem um tempo aqui e a gente tem que falar antes que eu esqueça, Aurélio. Eu tenho aqui na minha mão, pra quem tá com a gente Esse no é seu último Spotify, projeto, podemos dizer assim? o livro Tonho Costa Já no tem Coração da Já tem Lua. outros, né? Maravilhoso esse trabalho, cara. Cara, Só fala pra gente o tema e o conteúdo. é a saúde mental na infância, na adolescência. Assim, é uma coisa... Pois é. O Rogério teve aqui, falou, né? O Rogério tá com esse trabalho rodando, Sim, né? Esse trabalho... Ele que executou praticamente esse projeto. Assim, ele que me... Mas aquele cara... Liga pro Tonho. As pessoas não sabem, mas o Rogério e o Tonho têm uma história de amor antiga. Antiga. Vai levar nós lá, né? Ele já convidou vocês sem me falar? Pulou uma vez. De onde surgiu essa ideia aqui? Você escreveu, fez a dramaturgia. Sim. E por encomenda ou... Não, eu tinha um grupo que trabalhava com música infantil em Londrina chamado Trilhares, que era o Rafael Arruda e a Jaqueline Cavazana, e um dia eu cheguei e falei, cara, eu montei umas músicas pra eles. Só que eu comecei a compor e cara, e cada composição que vinha, eu falei assim, cara, eu vou amarrar essa composição com aquela. Eu meio que fui criando um roteiro. Fui criando um roteiro. Cara, mas aí entra aquele projeto que você faz, que você escreve, e a vida... Tem muita tem coisa muita acontecendo. coisa acontecendo. O projeto foi parar numa gaveta. Aquela. Na outra. Na outra de uma... Uma puta gaveta. Já é um armário, pra ser bem honesto. Enfim, ficou nessa gaveta um tempão. Aí um dia, na pandemia, conversando muito com o Rogério, ele falou, cara, e aquele projeto lá? Falei, cara, tá na gaveta. Vamos tocar? Eu falei, sério? Falei, bom, então vamos. Abracei e aí fiz a dramaturgia completa, assim. Aí fui para escrever diálogo, não só o roteiro, mas aí fui canetear coisa que eu nunca tinha feito. Mas como eu já tinha vivido no teatro, Já sabia, meandre da coisa. Pegou gosto, não? Cara, peguei, cara. Agora! Ai, caraca! Ó, Sentiu! faço uma árvore. Puta árvore. A sementinha! Ai, que massa. Cara, e aí o tempo tá rugindo, porque o tempo tá falando, bicho, vamos aí, né? Vamos fazer mais, né? E aí rolou, entraram em editais lá, aprovou um, aprovou outro. Tony, tem mais um edital aqui de livro. Você faz um livro? Eu falei, já você sabe escrever livro? Eu falei, não, né? Desde sempre. Cara, vamos tentar fazer? Cara, aí eu sentei e escrevi, acho que eu escrevi um em prosa e um em verso. Cara. E mandei o inverso. E aí eles... E a ilustração Isso que eu ia perguntar. Felipe Anjo, lá de de Natal. tem uma assinatura muito doida dele, Muito, né? muito, Muito muito característica É ali. lindo. Um livro maravilhoso.
E para adquirir esse livro? Cara, hoje é o famoso tem, mas acabou. Ele tá na Amazon online. Só para vocês entenderem, ele roubou do filho dele. Esse pra trazer. Nem doou pra gente. Perdeu. Olha, ele faz isso comigo. Ó, vamos só aproveitar esse gancho. chorando. A gente tem um espaço nosso aqui, que é o Espaço Leitura, né, do Pode Ler, Chefe, Pode ler, chefe? Pode mais. que é um projeto junto com o Instituto Cultural Arte Brasil, do Grande Aldo, Grande Aldo. e com a Revista Darte junto com o Wilson. Olha só. E tá aqui, gente. Coração da Lua, ilustrado por Felipe Anjo e do Tonho Costa. Eu recomendo. O Tonho vai estar disponível nas... Qual que é a rede mesmo? Na Amazon, tá na Amazon. Coloca lá, Tonho Costa. Coração Aurélio, da Lua. o tempo urge, Sapucaí é grande. A Vanessa falou que tem ensaio aqui de um pessoal maravilhoso dentro de alguns Quem vai instantes. ensaiar aí, Vanessa? O Kirva! Kirva, Um abraço para as meninas. as Feliz meninas do aniversário! Aê. Sucesso, hein, Sucesso! meninas? Hoje é aniversário da Glendinha, cara. Glendinha, vai ter Parabéns, bolo aqui, Glendinha. Então. Vamos sair, vai Vamos ser acabar bolo. logo e vai ter aniversário. Tony, pra gente finalizar assim, projetos futuros, o que tem aí? O que a gente pode esperar do Tonho Ó, em o breve? Plantão Sorriso vai lançar um DVD agora, né, pra esse fim de ano ainda. E eu tô voltando a compor pra mim agora, né? Pra minha música, voltar a subir no palco. Tava um pouquinho cansado de palco, assim. Por qualquer coisa que eu também não sei explicar, né? Coisas, manja aquela coisa, negócio chamado coisas? Coisas. Mas tá voltando, tá rolando uma vontade. Aí tem as meninas da Rua de Cima, né? Que é um projeto que eu comecei. Tem alguns... Consegui lançar 4 músicas na linha Black Music, Que é um... né? Que é uma coisa que eu consigo trafegar ainda, né, que o meu joelho ainda me permite, com uma determinada limitação, mas eu consigo brincar um pouco na Black Music. E pro ano que vem, alguma coisa voltada pra MPB também. Tonho Costa e banda tá rolando. Tonho Costa e banda. Tem Tonho contatos- Costa e os contatos na Laertes. nossa- Tonho Costa E e os os Laertes. Laertes. Tem Muito Tem contato bom. na nossa bio aí, depois? Tem. Tem, Você tem. entra... Só pra lembrar, tá, gente? Eu vou fazer assessoria. Dá o serviço do O menino. pessoal Arroba da produção. Costa _Tonho. Não, vamos fazer direitinho. Assim. Se é pra ser mentiroso, vamos dizer. Como é que é, produtora? Não tem ninguém, tá, gente? Arroba Costa _Tonho. Isso. Beleza, é obrigado, gente. Ó, a gente não pode deixar de Peraí, falar. só esse momento aqui, ó. Saudoso Celcinho. Celso Ei, Pacheco. Celcinho Pacheco. A foto do Beijo. Celcinho, Celcinho Luz sempre, parceiro. Ê, coronelzão, velho. Olha lá o cabelinho, ó. Esse menino, eu vou falar um negócio. A gente não pode deixar de falar rapidamente dos nossos queridos apoiadores aqui. Com muito orgulho, né? Brasser, como sempre, com a gente, Papo Cabeça, a Vivarte, Força Painho. Têxtil, Painho, Reinvente. Reinvente Fitwear. Agradecer aqui, o Rony também ganhou, ficou com inveja, a Paula mandou aqui, ó. Muito obrigado, que caneca. Lá, cadê minha caneca? Cadê minha caneca? É Entendeu? maravilhoso. Quiser pedir uma Visita caneca lá. pra ela É lá, mesmo, lindo. deixa eu ver o número. Ixi, perdi aqui. Não, mas ó, vai tá ah. lá na ficha técnica, tá lá, Isso, gente. isso. Visita Liga lá. 43984267383. Fala com a Paula lá. Paula, a camiseta. maravilhoso Show de bola, trabalho, Paula, hein? Obrigado. Bom, É isso. O espaço é infelizmente- teu, Tonho, pra você fazer seus agradecimentos, você cobrar alguém que está devendo pra você, já aproveita o momento. Já cobrou a Jaqueline, cobrou o Rogério. Já cobrou a Jaqueline, o Rogério. O espaço é teu. Tá tendo um negócio no Serasa, super feirão aí. Gente, obrigado. É isso. Eu tenho, quando vocês me ligaram, né? Eu falei assim, vamos lá, Tonho. Eu falei assim, ih, rapaz, nem tem assunto. Faltou tempo, cara. Mais 3 horinhas aqui, a gente acaba... Tranquilo, É tranquilo. isso, cara, obrigado. Que coisa linda bater esse papo. Essas coisas em comum que a gente vai achando na nossa história. E a gente tá vivo, a gente tá aí inteiro e fazendo com vontade, com coisa parada na gaveta, com Eu coisa, só vou com fazer projeto. Isso é Então já maravilhoso, a vou gente fazer tá o vivo. desafio que eu acabei de mandar pro Aldo. Hum. Uma letra minha e do Ney, de São Paulo, Ney Preto.
eu queria que você ouvisse essa letra e a gente pensasse em alguma coisa. O Ney, Colocando o tá cara na mão. saia justa aqui, ó. Agora vai ter que eu acho que você vai entender o porquê. Manda, pode mandar. E como sempre a gente diz aqui, Aurélio, mais uma vez, satisfação imensa estarmos juntos. E como sempre, muita paz e gratidão. Coisa linda, sempre, gente. sempre. Sempre. Fantástico. Valeu. Obrigado, Tony. gente. Um abração. Porque aqui, Pode, chefe! É isso. Fantástico, cara.